Olá, 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 meu aluno, questão de número 5 do nosso grupo do Telegram. Vamos lá, nosso simulado número 3. O byte e seus múltiplos operam como contadores de um volume de dados em um computador ou sistema computacional. 1 terabyte equivale a quantos gigabytes? Vamos estudar direitinho esse assunto. Esse assunto fala sobre a medição de memória. Então, o que o computador ele entende? Ele entende impulsos elétricos, né? O que é isso? É quando tem energia, quando não tem energia, né? Tem energia, não tem, não tem. É isso, somente isso que o computador entende. E o homem, para facilitar a vida, né? Ele representou a vida deles, principalmente, ele representou esses impulsos elétricos com os números 0 e 1. Então, quando alguém fala assim para você, o computador entende 0 e 1, está errado. O computador entende impulsos elétricos que são representados por 0 e 1. 1 quando tem energia, 0 quando não tem energia. E a esses impulsos elétricos, nós damos o nome de bit. O bit, gente, é a menor informação que um computador consegue entender. E ele é o impulso elétrico e é representado por 0 e 1, né? 0 e 1. Só que um bit sozinho, tudo isso aqui é bem importante, tá? Para a prova de vocês. Um bit sozinho, ele não faz nada. Ele precisa de um byte. O que é o byte? É o conjunto de 8 bits. Conjunto de 8 bits, gente, é igual a 1 byte. Um byte também posso dizer que ele significa um caractere. O que é um caractere? Uma letra, um número, um cifrão, um asterisco, um símbolo aí que esteja no seu teclado, ok? Então preste atenção, o bit é a menor informação que o computador consegue entender, né? São os impulsos elétricos representados por 0 e 1. Só que um bit não consegue fazer nada ali no computador. Ele precisa de um conjunto ali de 8 bits, né? Por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele precisa de um conjunto de 8 bits e aí ele forma um byte. E aí sim ele consegue, né, representar aí um caractere no nosso sistema computacional. E uma coisa bem interessante é que o bit ele é representado por um B minúsculo e o byte ele é representado pelo B maiúsculo, né? Eu posso escrever byte dessa forma, posso, mas na representação tem que ser B minúsculo ou B maiúsculo. E aí a gente vai falar agora sobre essa parte da medição de memória, continuar falando, e eu vou colocar para você uma tabelinha que ajuda você aí em quase todas as questões, se não 100% das questões que você vai resolver de provas de concurso que abordam esse conteúdo, esse conceito. Então, eu tenho o bit 0 ou 1, que é a menor informação que o computador consegue processar. Depois eu tenho o byte, que é o conjunto de 8 bits, ou um caractere. Depois do byte vem o quê? O kbyte. O kbyte, gente, ele é igual a 1024 quê? Bytes. E aí, existe uma representação exponencial. Muita gente está perguntando, por que não é 1000 bytes? Para facilitar essa representação exponencial, olha só, 2 na décima, né? Porque o 2 do 0 e do 1, os 2 bits que a gente tem. 2 na décima é igual a 1024, né? Se fosse colocar o kbyte aí com 1000 bytes, ia ficar difícil essa representação exponencial. E essa representação exponencial também vai para a tua prova. Depois do kbyte, a gente tem o megabyte, né? Que é igual a 1024 quê? 1024 kbyte. Qual que é a representação exponencial? 2 na vigésima. Depois do megabyte vem o gigabyte, que é igual ao quê? 1024 megabytes. E a representação exponencial? 2 na trigésima. Já começou a ficar muito tranquilo, percebe? Depois do gigabyte vem o quê? Terabyte, que é igual a 1024 gigabyte. E a representação exponencial? 2 na quadragésima potência.
Então, perceba que sempre, olha só, vai fazer menção à medida de cima, né? Sempre vai fazer menção à medida de cima. E quando o examinador pede para você fazer continha, por exemplo, ele já perguntou quantos bits tem num kbyte. Você vai pegar a capacidade aqui de kbyte, olha só, kbyte tem 1024 bytes. O que você vai fazer aqui? Quantos bits tem num byte? Vai fazer 1024 multiplicado por 8. Isso já foi uma questão de prova. Então, os números que você tem que lembrar aqui, que você sempre vai multiplicar e dividir, é 8 e 1024. E essa representação exponencial também, bem tranquila. O grande segredo aqui é você saber esses números, 8 e 1024, e saber essa ordem, bit, byte, kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte, ok? E aí, para a gente resolver essa questão, acho que agora ficou bem tranquilo, né? Um terabyte equivale a quantos gigabytes? Então, a 1024 gigabytes, gabarito da nossa questão, alternativa C. E aí, você acertou essa questão?